Maoi! Olha a gente aqui de novo e dessa vez com um cara que, mano, quando vocês virem a formação dele, vocês vão entender o que eu tô falando, de tanta bagagem que esse homem tem. A gente tá aqui com o Bernardo Aflalo. Bernardo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição Obrigado. e pelo... Obrigado a você, Adri. e pelo tanto de conteúdo que você vai compartilhar aqui com a gente, que, gente, preparei várias perguntas para ele, a gente vai ouvir muito a visão dele. Para quem não conhece o Bernardo, ele é um cara admirável, meu colega de trabalho em uma escola onde a gente dá aula, então a gente compartilha alguns alunos ali. E o Bernardo, ele é formado em Engenharia Mecânica pela UFMG, se liguem nisso. Mestrado em Computação pelo ITA, olha esse homem. Especialização em Administração de Investimentos Financeiros pelo IBMEC, e aí ele tem uma relação difícil aí com o doutorado em Machine Learning também no ITA. Qual que é essa relação difícil com esse doutorado, Bernardo? Só para a gente entender um pouquinho isso aí. Então, o doutorado já tem um tempo que eu ingressei. É muito difícil conciliar doutorado e trabalho, né? Então, eu sempre fui levando os dois, e aí ano passado eu dei um pause. Eu parei e falei, não, peraí, deixa eu ajeitar algumas coisas aqui profissionalmente, eu pretendo voltar um dia. Mas é uma relação complicada. A gente está no período sabático. A gente está no período sabático. Eu queria agradecer demais o convite. Cara, eu sou um tremendo admirador seu. Desde a aula de SNA, alguns anos atrás, que não só eu aprendi muito tecnicamente ali, mas também você passou a paixão que você tem por tudo isso. Aí isso fica claro para os alunos, fica claro para todo mundo, fica claro no seu canal, conversando com você. Então, você é uma pessoa apaixonante e faz isso tudo ser apaixonante. Então, parabéns e parabéns pelo trabalho que você faz, né? Eu acho que é super importante para a nossa área. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E principalmente porque a meta dessas entrevistas é a gente motivar outras pessoas, porque a gente sabe que a nossa área não é a mais simples do mundo e que às vezes a gente precisa de gás, né? Então tem pessoas que inspiram, e aí por isso que eu te selecionei para estar aqui, porque eu sei que você inspira muita gente, era exatamente com esse propósito. Então eu agradeço muito e aí eu já quero começar te fazendo algumas perguntas, né? Porque eu estou bem curiosa. Quando eu fui estudar a sua carreira, né, para te conhecer um pouco mais, eu vi que seu primeiro cargo foi como engenheiro de desenvolvimento. E na hora que eu li a descrição, eu falei, mas ele já fazia o que ele está fazendo hoje. Como é que é essa sua visão desses nomes todos? E o que era exatamente esse seu trabalho? E se você puder resumir brevemente como foi essa sua carreira para todo mundo te conhecer um pouco mais. Não, legal. Até pela minha formação, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação e eu acho que eu sempre me interessei por coisas que as pessoas, na média, não se interessam. No caso, era mecânica dos fluidos e aerodinâmica. Então, cara, me apaixonei por isso e fui trabalhar com isso. Então, eu trabalhei, de fato, alguns anos, tá? E fora dessa área de estatística e de ciência de dados. Isso em 2006, tá? Então, só falar que, cara, nem existia muito essa denominação de ciência de dados. Então, naquela época, o que começou a acontecer, tá? Muito rapidamente, a gente fazia simulações de aerodinâmica muito pesado. Simulações de milhares de processadores rodando durante semanas. Né? São realmente cálculos muito pesados. E aí eu comecei a entrar no mundo de estatística justamente para poder diminuir essa quantidade de simulações que a gente fazia aqui. O custo real de uma simulação dessa é muito, muito caro, é muito alto. Então eu comecei a trabalhar com metamodelagem estatística para falar assim, peraí, será que eu consigo, extraindo os modelos que eu já tenho, extraindo dados experimentais, extraindo modelos empíricos, será que eu consigo juntar isso tudo e começar a evitar essa necessidade de muitas simulações para reduzir o custo? E aí, na hora que eu comecei a estudar isso, eu nunca mais saí. Aí eu vi que, na verdade, eu gostava mesmo disso, de estatística, de modelagem, de machine learning, de otimização. Então, isso foi lá por volta de 2009, 2010, e aí nunca mais saí. E aí eu vi que, então, desse cargo de engenheiro de desenvolvimento, que você começou, então, a se aproximar com esse mundo, você já migrou para um cargo de cientista de dados e dali foi até o cargo de gerente hoje, certo? Exato. Eu fiquei... essa minha primeira experiência foi na Embraer, né? Então, eu fiquei lá quase 10 anos e uma boa parte realmente como cientista, né? Depois eu migrei para TOTUS, que é uma empresa também que está fazendo um trabalho super legal nessa área de ciência de dados, inteligência artificial, e estou há 2 anos e meio na XP.
né? E aí lá eu entrei como gestor da área, né? E hoje a gente está lá com uma área interessante, com 8 cientistas ali fazendo um trabalho bem bacana. Maravilhoso. Então, eu vou já te perguntar isso. Estou com 8 cientistas. O que é ciência de dados, Bernardo? Nas suas palavras, como você define esse trambolho? Pô, essa é a pergunta de $1 milhão. Realmente, assim, eu acho que a gente tem uma tendência de definir ciências de dados, e é natural, como o conjunto de técnicas, né, que abrangem ciências de dados. Então, acho que a grande maioria das pessoas vai falar, pô, tem estatística, machine learning, e eu acho que quando você está numa empresa que, pô, o objetivo ali é óbvio, é gerar valor com ciência de dados, para a gente o conceito fica muito mais baseado na aplicação e no valor gerado, né? Então, como eu definiria, cara, é usar os dados, tá? Para gerar valor para o cliente e para a empresa. É isso. Se você vai usar, eu até brinco assim, pô, se a gente vai usar um deep learning, ou se a gente vai somar 2 números e dividir por um terceiro, sinceramente, não sei o que vai ser, mas o que a gente conseguir agregar de valor, tá? Usando dados, a gente consegue. Então, eu vejo a área de ciência de dados como uma área que tem um espectro de atuação muito grande, tá? Assim, em termos de complexidade. Então, pô, se a gente precisar fazer um reconhecimento facial usando deep learning, se a gente precisar fazer uma predição usando um LSTM, coisa super complexa, cara, a gente consegue. Se a gente precisar fazer coisas mais simples, a gente consegue. É claro que assim, o melhor uso da área é atacando problemas mais complexos que tipicamente a área de ciências de dados ataca, né? Mas eu vejo muito isso. O cientista de dados é um cara que, primeiramente, ele consegue navegar num espectro muito amplo de aplicações e agrega valor com isso. Eu acho que esse é o grande papel do cientista. Isso é genial e maravilhoso, todo mundo ouvir bem o que ele disse aí, porque eu acho que isso motiva muito. Não necessariamente precisa ser algo super complexo, que nem você disse. Exato. Às vezes é um 2 mais 2 e resolver o problema. O foco é o problema de negócio, né? Exato, é isso aí. E isso é muito legal. E isso você... é difícil achar, viu? Isso é difícil achar, de verdade, porque como ciência de dados, machine learning, estatística, é tudo muito complexo, a gente acaba se apaixonando, né, pela técnica. Eu até falo assim, pessoal, faz um exercício de não tentar se apaixonar pela técnica, é muito difícil isso. Se apaixone pelo problema, pela solução, entendeu? E aí a gente começa a mudar o mindset do cara, pô, realmente tentar resolver de uma maneira mais eficiente. Mas é difícil, porque nós todos somos muito apaixonados por padrão pela técnica, né? Nossa, mas maravilhoso você dizer isso, porque daí reforça ainda mais o fato de que a gente não tem que ter um algoritmo preferido, que a gente não tem que ter aquele que é o meu xodózinho, porque, na verdade, o meu xodó é aquele que resolve o meu problema, né? Isso aí. Perfeito. Maravilhoso. Então, isso cai de novo no quê? No problema de negócio. Então, não tem como fazer ciência de dados sem saber o contexto que a gente está inserido, certo? É isso aí. Por isso que no meio da minha formação lá tem uma especialização, cara, em finanças, tá? Porque para eu poder recomendar um produto de investimento para uma pessoa, isso é uma responsabilidade enorme, né? Ela vai investir o dinheiro ali e eventualmente vai ter lucros ou prejuízo. Então, a gente precisa dominar também o problema, tá? Então, tem pessoas que trabalham com marketing, cara, os caras sabem muito de marketing, tá? Ele é um cientista de dados que sabe marketing, pessoas que entendem de alocação de produtos e assim por diante. Olha lá, de novo, hein, gente? Olha lá, a importância de saber o contexto do qual você está inserido, entender o mundo que você vive. E aí a gente vê as preocupações que o Bernardo teve. Ele fez uma pós, quando ele entrou ali no emprego atual, exatamente para ele poder enriquecer ainda mais o valor que ele coloca dentro do trabalho dele de ciência de dados. Maravilhoso, Bernardo, admirável. E aí, tem uma coisa que eu queria muito que você compartilhasse com a gente. Você tem aí vários anos de experiência e desde o primeiro cargo atuando com a parte divertida aí, né? Que a gente ama tanto. Você consegue me compartilhar 2 situações? Uma, eu queria que você me falasse uma coisa que deu super certo, que foi maravilhoso. Não precisa citar nome de empresa, eu só queria entender o que foi feito. E uma outra que, tipo, nossa, a gente tentou, mas foi frustrante e serviu como um aprendizado, né? Porque eu acho que muito da nossa carreira vem dessas frustrações que a gente carrega também. Você consegue compartilhar isso com a gente, por favor? Pô, claro. E só dando um overview sobre esse assunto, né? Eu acho que o cientista de dados aí, eu falo que tem 2 tipos, aí é uma brincadeira, obviamente, mas eu falo que tem o experiente e o otimista. O cara que já está
há muito tempo rodando aí, cara, dificilmente ele vai ser um cara super otimista que todos os projetos que ele vai fazer vai dar certo, tá? A gente, de fato, você falou muito bem, a gente acumula muitas decepções, tá? Então, a gente tem o nosso sistema lá que a gente liga e desliga modelos, né? Eu crio um modelo, eu subo num lugar, tem uma ferramentinha, um Airflow lá que a gente liga e desliga. Tem muito mais modelo desligado do que ligado hoje. Então, só para falar que essa parte da frustração é muito importante. E você, obviamente, crescer com isso, tá? Mas eu acho que, assim, modelos bem-sucedidos, tá? Que eu acho que foram positivos. A gente tem alguns modelos de recomendação de aplicação de produtos. São modelos super complexos, porque recomendar produto financeiro não é... Pô, a gente não pode usar uma lógica do tipo quem comprou também, quem assistiu também, sabe? A gente não pode pegar um filtro colaborativo e colocar direto lá, porque a gente eventualmente pode recomendar coisas que não fazem sentido para o perfil de agressividade daquele cliente ou para o momento de vida dele. Então, recomendação de produtos financeiros usando o Data Science é sempre uma mistura, tá? De quali com quant. Então, é sempre... tem um time de assessoria super fera, sabe? Tem pessoas super especializadas em produtos com anos e anos de conhecimento de fundos de investimento. Então, a gente trabalha muito com esses caras e a gente adiciona a parte de machine learning, ali, de filtro colaborativo, de propensão a investir, de calcular qual que é a fronteira eficiente, que a gente tem uma melhor combinação de produtos. Então, é um trabalho muito a várias mãos e que, no final, o cara chega com uma recomendação que, se a gente tem uma reunião com, sabe, Data Science, a área de produtos, os assessores, se a gente tem 15 pessoas na reunião, todo mundo vai olhar e falar assim, esse modelo tá show, sabe? Todo mundo dá o aval, todo mundo fala. E, cara, quando chega para o cliente, cara, é o melhor produto para ele. Isso é unânime. Então, esse tipo de modelo de recomendação, eu acho que é muito show de bola, porque a gente conseguiu juntar todas as pontas, tá? E é um modelo, como eu falei, é um pouco diferente do quem comprou do filtro colaborativo simples, né? Ele tem, na verdade, eu acho que ele tem umas 6 grandes etapas. Um deles é filtro colaborativo, por exemplo, só para ter uma ideia. Então, eu acho que esse é um modelo, é um exemplo bem sucedido aí. E um que, na verdade, me trouxe um aprendizado grande, tá? É um modelo que não foi para produção, era um modelo de churn, tá? Não é na empresa atual, foi um trabalho passado. E aí, assim, eu criei um modelo para prever se um determinado cliente vai parar de comprar um produto. Só que a minha validação não foi correta do modelo. Então, eu cheguei numa performance esperada ali de, cara, super alta. Eu não lembro qual era a métrica direito, mas eu acho que era, sabe, um AUC de 0,9, alguma coisa assim, super alta. Mas, na verdade, a validação, eu estava vazando dados. Sabe aquele conceito de vazar dados que, a gente está usando parte do Y ali no X sem querer, está usando dado futuro. Cara, eu estava vazando dados de uma maneira muito sutil, sabe? Que eu demorei semanas para descobrir. E aí, na hora que eu descobri, aí, cara, tivemos que, sabe, cancela, cara, valida de uma maneira diferente. E aí a gente conseguiu evoluir. Mas foi um grande aprendizado, porque, assim, eu perdi algumas semanas, tá? Para entender isso daí, foi um grande aprendizado aí. Eu estava fazendo uma validação que eu acho que não era a melhor, não era out of time. Eu acho que muitas vezes a gente precisa pensar no out of time, né? E aí tinha um vazamento de dados ali que era muito tricky de pegar, assim. E, cara, foi um grande... E essa parte de vazar dados, né? No contexto de machine learning, para deixar claro que vazar dados, se a gente está fora do contexto, parece que, né, tá perdendo dados, roubando hacker, né? Não, no contexto de machine learning, vazar dados, que é, cara, usar dada variável dependente, né, na independente ali sem querer, é um dos das maiores pontos que eu vejo que muita gente não toma cuidado com isso. E aí, eventualmente, né, na validação, você tem ali uma performance excelente, aí você põe em produção, o negócio está super errado, você não faz ideia do que está acontecendo, aí ferrou. Então, assim, cara, esse é uma dor que eu vejo do mercado como um todo, tá? Assim, vendo trabalhos de fora, vendo pessoas publicando coisas, candidatos. Então, esse é um negócio que tem que ficar muito ligado. Genial você comentar sobre isso, porque realmente eu concordo muito com a sua frase. É o que mais acontece e às vezes é tão mascarado que não é fácil pegar.
E eu vejo assim, pessoas que têm experiência, né, entre os experientes e os otimistas, os experientes, eles sabem que eles estão expostos a isso de um jeito tão forte que é a maior preocupação que a gente carrega, né? Porque, cara, será que eu não estou fazendo alguma cagada? Será que eu não estou olhando no tempo errado e aí tem informação do futuro, mas é o passado? Eu deixo meus alunos malucos. Porque é futuro, mas é passado, eu não posso usar porque eu estou no futuro, mas eu estou no passado, e aí fica todo mundo chapado. Mas por quê? E isso é o que faz a gente aprender, né? Eu também já fiz muito disso, já vivi muito na prática variável vazada e achei sensacional. Você falou, não é hacker, não, é porque... Teve uma época que a gente tinha um processo que era mais qualitativo, algumas perguntas, e uma delas explique vazamento de dados. E a grande maioria das pessoas explicavam como sendo isso daí, cara, você perder dado, hacker invadir e tal. Mas não... em contexto de machine learning. Talvez os nomes que a gente coloca para as coisas também não sejam os mais bonitos, né? Exato. E sobre o sucesso que você compartilhou, eu achei maravilhoso, principalmente porque você colocou foco no que não é o cientista de dados sozinho. Você falou lá que são várias etapas, na sexta tem uma misturada aí de gente, de pessoas interagindo, porque é um negócio que a gente está resolvendo e não é uma máquina fazendo tudo sozinho. Né? Exato. E assim, isso é tão verdade que a gente tem as duas coisas acontecendo. Assim, a gente tem, sei lá, tem assessor que, às vezes, o cara quer investir alguma coisa, ele entra em contato comigo pedindo um relatório que a gente faz de análise de performance que envolve machine learning. Ele usa isso para ele investir. E eu faço a mesma coisa também. Quando eu quero investir, eu não confio cegamente. Cara, eu sempre misturo, eu sempre pego o assessor, pego os resultados e a gente chega numa... Então, eu acho que isso não é exclusividade do mercado de investimento, né? Eu acho que assim, a maioria das aplicações bem-sucedidas de data science, elas misturam bem. Entendeu? O papel delas é misturar bem o conhecimento ali de negócio com data science, machine learning, otimização. E aí é onde eu vejo a graça disso tudo, porque não tem um certo ou errado. Existe o seu risco. Qual é o risco que você quer correr? Né? Isso que eu acho que é a grande maravilha do que a gente faz. E aí, Bernardo, você tem uma experiência incrível, principalmente até no papel que você assume hoje, de acompanhar o negócio de ponta a ponta, que nem você falou aí na sua experiência vitoriosa, que é o quê? Tem uma etapa ali que a gente mistura um monte de gente para dar aquele refino final. Dentre essas etapas todas que você percorre, você consegue me descrever brevemente como elas são e qual é a mais difícil para funcionar mesmo na vida prática? Sim. Eu acho que assim, uma coisa que, até pelo nosso viés muito técnico, a gente acaba deixando um pouco de lado, é uma parte de comunicar. Né? Comunicar com um stakeholder, com seu cliente final. Às vezes você vai fazer uma análise para uma área específica. Cara, esse cara, ele deveria, sabe, o seu cliente interno ali, ele deveria estar tão comprado quanto você mesmo, sabe, com o que é o sistema, o que é o data science, o que é machine learning. Cara, ele não vai ser um especialista, mas ele tem que compartilhar os riscos, né? Eu acho que, então, assim, quando a gente vai começar um projeto, de fato, assim, existe uma parte de priorização, tá? Que, cara, a gente tenta ver impacto e risco de cada tipo de projeto, e aí é muito importante que o cliente final esteja comprado junto, tá? Se a área de data science puxa isso para ela está assumindo um risco que ela não pode. Não é que ela não tem condições de garantir que ela vai chegar naquele resultado. Então, isso tem que ser muito comprado, isso tem que ser muito conversado. Então, essa parte de priorização é muito importante. Então, uma vez definido um problema, e aí, assim, é até interessante fazer algumas cerimônias, tá? Deixar um processo muito bem definido, tipo, vai ter um kick-off do projeto, cara, coloca os clientes, coloca todo mundo junto, explica, cara, deixa muito claro quais são os riscos, tá? Assim, a quantidade de pessoas, cara, que são excelentes na área delas, tá? Que são super especialistas, super foda, mas que aprenderam data science na capa da revista ou no filme do Netflix, é enorme, porque é isso que elas são expostas, da mesma forma que a gente é muito leigo em coisas que a gente eventualmente só sabe de filme, para elas também. Inteligência artificial é uma coisa maravilhosa. Então, a gente precisa colocar eles no mesmo balde, entendeu? Porque senão, cara, se não tivesse a comunicação muito próxima, no final, sabe, você vai ter um modelo de churn ali que vai errar, sei lá,
tem uma precisão, óbvio, sempre vai ter falso positivo, falso negativo, e a pessoa não vai entender. Então, assim, eu criaria um processo muito definido, entendeu? De, pô, vamos fazer um kickoff aqui a gente vai alinhar os riscos, vai colocar todo mundo, cara, depois, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, ter um review. Então, sabe, deixar os ritos muito, muito bem claros para todo mundo, envolver a área cliente, deixar ela comprada. Então, assim, ó, a gente tem esses kickoff, por exemplo, e aí a gente entra num processo de criação de MVP, tá? Para a gente é muito importante o modelo quick and dirty, que a gente chama, que cara, não fica 2 meses criando modelo, não, tá? Tenta, a gente fala, cria um modelo que você tem vergonha de mostrar para sua mãe. Cara, tem absoluta vergonha, assim. E eu falo, não, mas eu fiz um modelo aqui, mas eu não... Cara, mostra, compartilha a tela, deixa eu ver o que você fez, sabe? Vamos... Então a gente tenta criar esse quick and dirty o mais rápido possível. Não é porque ele vai resolver o problema, é porque eu acho que iterar em cima desse modelo é o que vai te ensinar mais sobre como melhorar. Tem uma situação engraçada que, cara, eu há muitos anos atrás, tá? Junto com o pessoal da Embraer lá, a gente participou dessas competições de machine learning, tá? Era assim, pô, no mundo todo, era uma coisa de PHM, né? De prognóstico de falha. E aí, teve um cara do grupo que, na hora que chegou os dados, na hora que começou o desafio, ele pegou os dados, ele fitou uma regressão linear, sem nem olhar nada, assim, não olhou coeficiente, não olhou nada, assim, não olhou distribuição, nada. Fitou uma distribuição linear, mandou o resultado para lá, só para rodar, girar a roda, para ver se está tudo funcionando. Aí a gente foi lá, reuniu, falou, moçada. Aí esse cara falou assim, ó, já mandei o resultado, cara, é assim que funciona, tá? Já criei um pacotinho aqui para facilitar isso, tal, não sei o quê. Cara, mandei uma regressão linear, o resultado foi esse aqui, cara, não dá para ser pior do que isso, né? Então, aí, cara, depois disso a gente começou semanas fazendo rede neural, gradient boost, um monte de coisa. No final, a regressão linear ganhou mundo, tá? Assim, a gente ganhou o prêmio, um cara da equipe foi apresentar e cara, super vergonha, né? Você vai tipo, no congresso para apresentar uma regressão linear super simples, mas foi que resolveu o problema. Então, assim, a gente tem a tendência de achar que o modelo mais complexo necessariamente vai dar um resultado muito melhor, e não é verdade 100% das vezes. Então, por isso que a gente tenta iterar em cima de modelos simples, muito mais do que gastar semanas, eventualmente chegar num puta modelo lá e, coitado, exigir que o modelo resolva a sua vida. Ele não tem obrigação nenhuma, né? Assim, então, a gente tenta... Esse modelo quick and dirty para a gente é muito, muito importante, tá? E a gente itera em cima disso. Quando a gente tem um modelo razoável, a gente testa isso, tá? Então, a gente nunca coloca o negócio em produção só com base em validação cruzada, backtest, coisa do tipo. Então, cara, a gente testa sei lá, pega X mil clientes lá, cara, a gente manda uma recomendação, por exemplo. Cara, já é uma recomendação super, sabe, já é esse modelo que todo mundo concorda. A gente manda, impacta alguns clientes, cara, vê se dá certo, vê se não dá. Então, essa parte de teste, tá, muitas vezes é a parte mais demorada. Tá? É mais até do que a própria criação do modelo. Então, a gente itera muito e a gente usa os resultados de testes para melhorar o modelo. Essa é a parte demorada, porque eventualmente, pô, não está dando certo, muda aqui. Às vezes não é o modelo, às vezes é a comunicação, como que você vai impactar o cliente, como que você vai comunicar. Então, tem um trabalho muito grande com marketing, E aí, cara, a gente itera isso, e esse processo talvez dure meses. Esse é o processo que dura meses, e claro, o cientista está ali do lado melhorando o modelo, né? E no final, beleza, cara, deu certo, a gente faz bastante teste AB. E aí eu estava até falando, né, que a gente tem uma relação complicada com o p-valor, que nem sempre a gente que a gente tem a mania de falar, pô, vamos fazer um teste AB, faz a análise frequentista tradicional, p-valor de 5%. Cara, às vezes não chega, sei lá, p-valor um pouquinho maior, mas, cara, o tratamento é melhor que o controle da média. Aí a gente fica, cara, o que a gente faz? Sabe? A gente tem Então, a gente acaba tendo uma coisa um pouco mais flexível em relação a isso. A gente tem um indício que o tratamento é melhor que o controle, a gente tenta deixar rodando mais tempo, entendeu? Coletar mais informações para a gente ver se chega numa convergência estatística mais relevante. Mas eu acho que esse mundo... A XP tem mais de 2 milhões de clientes ativos ali, mas, cara, ainda assim, quando a gente faz um teste com um público específico, que tem alguns milhares de pessoas, não necessariamente a gente vai ter essa convergência. Então, a gente itera muito nisso, a gente aprende muito nisso,
E no final, cara, beleza, chegamos no modelo que, pô, tá legal, tá satisfazendo a necessidade do cliente, a gente bota em produção. Aí entra numa fase muito mais de MLOps, de garantir que o negócio está robusto. E, cara, a gente usa alguns frameworks de alguns pipelines que são padrão. Tem uma ferramenta do Kedro, que é muito bom, recomendo. A gente usa o Kedro, pô, cria ali o container, agenda no Airflow, então deixa tudo, essa parte mais MLOps para deixar robusto. A gente monitora bastante coisa, assim, tudo, monitora não só o modelo, tá? Assim, então a gente usa o MLflow para monitorar se, porra, tá perdendo performance, né? A gente, então, olhar mais o modelo mesmo, a UC, por exemplo, e a gente continua monitorando ao longo da vida toda do modelo se ele está gerando o valor que a gente esperava. Tá? Isso no final, né? Pô, se um modelo tem que aumentar o NPS do cliente, cara, a gente vai monitorar o NPS do resto da vida. Então a gente sempre fala, cara, modelo é um casamento, é sempre um casamento. Mesmo que você ache que não vai ser, que vai ser só, né, um caso ali, e depois, não, é sempre um casamento. Você faz a analogia do casamento, eu falo que é um filho, porque você não vai conseguir largar nunca mais, já era, mas faz igual aí com o casamento, a mesma coisa. Exato. É um compromisso, é isso aí, é um compromisso para a vida. Acabou, você casou com aquilo, é um filho. É isso mesmo. Maravilhoso. E achei muito legal porque você realmente passou por todos esses passos e foi pontuando ali, né, o que é feito em cada um. Então, acho que isso para a pessoa que está assistindo a gente é muito relevante. Entender o quanto que não é um processo simples, o quanto exige pessoas e não é uma só. Então, hoje no seu time você falou que você está com seis pessoas. Com 8 pessoas, focado em data science, né? O time de dados como um todo, cara, tem bastante engenheiro, bastante data analytics, que a gente chama. Então, Ou seja, 8 pessoas no seu time, mas que na verdade tem mais um entorno disso, fora a área de negócio, fora a área de produto, fora a área de todo o restante, que na verdade participa desse fluxo todo que você colocou aqui, né? Exato. E aí, na sua experiência... Desculpa, pode falar. Não, eu vejo que realmente eu acho que a maioria das pessoas elas não dão a atenção devida a essa comunicação. Então, assim, isso é uma dor muito grande. Assim, pô, mas como que eu explico para o meu cliente ali final que, cara, aquilo é um modelo que ele vai errar às vezes. Né? Então, cara, deixar pessoas... E eu tô falando aqui, eu não tô falando como um super oráculo que, pô, tô tirando... Assim, eu sofro com isso diariamente, tá? Assim, diariamente eu tenho que, pô, ajudar as pessoas, a colocar a pessoa do barco, alinhar a expectativa de modelagem. Então, isso aí é um negócio contínuo, tá? E aí é onde eu acho que a gente se ganha aí um pouco pela didática, né, como professores, que isso ajuda a gente a passar essa mensagem também, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que eu convivo nesse mundo, de quanto mais didático você for, mais fácil vai ser você ser aceito, porque não é um negócio simples, as pessoas têm que entender minimamente para poder te dar valor, né? E Bernardo, nessa sua experiência que você já fez isso em alguns lugares, né, esse fluxo todo, qual que você considera a etapa mais difícil e por que que ela é a mais difícil? Eu acho que disso tudo que eu coloquei, tá? A parte eu acho que quando a gente vai para o teste, tá? Então, assim, a gente alinhou, a gente sabe o que fazer, a gente tem um MVP, a gente vai testar. Ali, então, no início do processo, tá? Naquela matriz que eu falei de priorização, a gente sempre tenta estimar quanto que vai dar aquele resultado, né? Pô, vou fazer um modelo de churn. Pô, meu churn hoje é X, cara, a empresa, sei lá, perde X, então eu vou assumir que se eu tiver um modelo, eu vou conseguir reter, sei lá, Y. Então, você tem premissas lá atrás, e aí na hora que você testar, não necessariamente aquelas premissas, sabe, vão se provar verdadeiras. E saber até onde você... Pô, e claro, tem um trade-off, cara, eu consigo melhorar o modelo, eu consigo melhorar, né, sempre, assim, então... saber até onde você vai continuar iterando para melhorar e capturar mais valor com o modelo, e é o momento que você vai falar assim, cara, já deu, né? Assim, da mesma forma que eu falei para não se apaixonar pela técnica, eu acho que a gente tem que saber a hora de, cara, esse modelo já deu, não dá para melhorar. Eu acho que assim, não é chegou no modelo, rodou, testou, não deu, abandona. Eu acho que não é isso, e não é, cara, chegou no modelo, testou, não deu e ficar meses ou anos iterando em cima disso. Eu acho que tem um trade-off ali que é difícil, tá? Não é um negócio muito fácil de saber quando parar, até quando melhorar.
Então, eu acho que essa é uma das partes mais, eu acho que é a parte mais complicada, tá? Assim, Nossa, eu concordo muito, porque a galera sofre com isso, né? Principalmente os mais nerds aí, os mais apaixonados, eles ficam exato, exato, ali. exato. Assim, esse negócio de ser apaixonado pelo projeto é muito forte. As pessoas se apaixonam pelo projeto. Cara, eu me apaixono pelo projeto, sabe? Eu torço, pô, você tá ali, sei lá, semanas trabalhando num negócio, e se o negócio não dá certo, você fica, pô, você fica arrasado. Mas você tem que conseguir, pô, saber até onde faz sentido tentar refinar, até onde, cara, desliga, vamos pro próximo. Entendeu? Sem grandes paixões aí, tá? Genial. E eu acho que esse lance da paixão é muito importante ser comentado sempre, assim, do jeito que você coloca, porque mostra uma fragilidade humana, né? A nossa carne que Claro. gosta daquele negócio e a gente se apega tanto que não Sim. deveria, né? A gente tem que praticar esse desapego aí e olhar É. negócio. E negócio, às vezes, vai me limitar. Tipo, não É. tem tempo, não tem espaço para fazer tantas melhorias, vai ter que ser assim e vamos em É isso aí. frente. É isso aí. Genial. E aí, você foi crescendo na sua carreira, chegou um momento aí de assumir um time. E 8 pessoas é bastante gente para cuidar e fazer tudo aquilo funcionar. Nesse seu momento aí de transição, você assumindo esse papel, você tem um desafio que é muito difícil de contratar. E Sim. aí eu queria ouvir da sua boca o quanto é difícil encontrar pessoas boas, da qual você realmente confie para colocar no seu time, que, querendo ou não, está te representando ali, que você quer que cresça. E, em paralelo, logo na sequência, eu vou te fazer outra pergunta, que dado o que você já aprendeu nesse papel, qual é uma boa prática para montar um bom time de ciência de dados? Quais são os perfis, quantas pessoas, o que você enxerga como o minimalista necessário para que saia alguma coisa produtiva? Legal. Sobre o processo, isso aí eu acho que está todo mundo aprendendo, né? Você vê diferentes empresas tendo diferentes estratégias, mas eu acho que uma coisa que é super importante ali, e até por a gente não ter muito bem definido, sabe, se eu vou contratar um advogado, cara, tem ali, sei lá, o OAB, sabe, tem uma certificação, um médico, um engenheiro. Cara, eu acho que o cientista é um cara mais fuzzy, entendeu? Um cientista é um cara que, pô, sei lá, tem cara que veio da biologia que é um cientista animal, assim, tem cara que não é formado em nada, e, cara, um dos melhores casos de machine learning que eu conheço não tem formação. Então, a gente tem essa variedade, esse espectro. Então, eu acho que para você ir bem no processo seletivo, eu focaria bastante em saber, sabe, ter alguma experiência prática, nem que seja sabe, no Kaggle, nessas competições, porque no fundo a maioria dos lugares vai te colocar numa situação prática, entendeu? Vai te dar um problema típico e ver se você consegue resolver. Até porque a gente não consegue filtrar muito por formação. Então, tem cara super júnior que é excelente, tem cara que tem doutorado, não sei onde, que, não consegue resolver um problema prático. Então, eu acho que colocar esse tipo de situação no processo seletivo faz muito sentido, tá? Eu acho que formação é super importante também, tá? Assim, ver se o cara tem uma formação legal ali, dá uma certa segurança, tá, para o contratador. Mas eu acho que saber, de fato, pegar um problema ali e resolver é a coisa que mais pode fazer diferença para quem quer entrar nessa área, para quem está pleiteando alguma vaga, né? E aí, assim, para um time, cara, é boa essa pergunta, porque eu até sinto assim, há uns 3 anos atrás, era engraçado que teve um boom, assim, de, cientista. Aí todo mundo começou a contratar cientista. Aí o cientista chegava lá e falava assim, mas não tem dado. Ah, precisa do quê? De engenheiro? Engenheiro. Então, é engraçado que a onda começou do lado contrário, entendeu? A onda começou do cientista, os cientistas chegavam e não sabiam o que fazer. Aí começou a onda de engenheiro. Eu vejo que agora tem uma onda de MLOps também, que é a galera que vai colocar isso em produção e garantir robustez. Então, eu acho que uma área de dados como um todo, para gerar valor, cara, ela tem que ter o cientista, o engenheiro antes de qualquer pessoa, né? Assim, a gente tem que ter os dados de qualidade, a gente tem que ter, de preferência, um data lake, sabe? Sem precisar aprovações de 1.000 pessoas ali para ter acesso ao dado. Cara, tem que ter um dado disponível para o cientista, sabe? Para ele fazer, brincar do jeito que ele quiser. Então, essa é uma parte difícil, tá? Essa é uma parte relevante.
o cientista, eu acho que ele precisa ter, é o que a gente já falou, ele precisa ter um conhecimento do negócio importante. Ele não precisa entrar, por exemplo, você vai entrar para uma, sei lá, uma seguradora. Cara, você não precisa ser um super expert lá no seguro que você vai trabalhar, mas você tem que ter consciência que você tem que melhorar isso ao longo do tempo. Acho que no fundo é isso, assim. Uma das vantagens da nossa profissão é que, cara, você pode trabalhar em qualquer indústria, praticamente qualquer indústria, cara, precisa de cientista e tem um déficit na análise dos dados hoje. Então, eu acho que o cientista, ele é o cara que realmente precisa navegar bem entre esses dois mundos, né, de machine learning e área de negócio. E isso a gente consegue ou com uma ou duas pessoas que tem essa visão dos dois lados, acho que não tem problema, ou podem ser pessoas de fato diferentes, né? Um cara da área de negócio, um cara um cientista. E eu pensaria bastante em uma pessoa para talvez seja o cara mais ali, que mais entenda de colocar modelos em produção, que vai pensar como que vai colocar isso de maneira robusta. Durante um tempo, tá? A gente tinha bastante modelo em produção, tá? Tem uma época que era eu e mais um cara só. E a gente tinha uns 10 modelos em produção. Só que a gente não tinha um processo muito robusto para deixar esses modelos rodando. Então chegou num ponto que a gente praticamente só dava manutenção desses modelos. E a gente bloqueou em termos de novas demandas. A gente não conseguia. A gente gastava, não todo o tempo, mas mais da metade do nosso tempo só dando manutenção em modelo que estava rodando e não estava legal. Então é algo que te bloqueia. Vai ter um momento, se você não pensar de maneira estruturada, vai te bloquear um momento de novos projetos. Maravilhoso você comentar isso, porque eu acho que é muito verdade em muitas empresas, não é algo de uma ou duas. Porque faz-se algo legal, genial, ótimo, coloca para funcionar, só que a estrutura é meio capenga, e aí esse negócio funcionando, trazendo dinheiro, ninguém quer perder aquilo. E aí começa a pressão de novas demandas, mas você está cuidando daquele, e aí já era. Como é que você faz tudo, né? Então, aí é onde eu vejo a tecnologia sendo muito importante, e aí acho que esse papel que você coloca é exatamente esse, né? Que é o responsável por essa estrutura, para que a casa não caia os pratinhos, né? Porque isso acontece muito. E assim, modelo de produção é sempre prioridade em relação a novos modelos de desenvolvimento, né? Se cai um modelo, dependendo do modelo, você pode ter uma área que fica sem insumo para trabalhar, você pode ter um cliente que vai deixar de receber uma informação relevante. Então, cara, é um negócio que para tudo e resolve aquilo, né? E aí, se a urgência passa a ser a regra, né? E não a exceção, aí acabou contigo. Então, se eu entendi bem, a gente falou de pelo menos 4 perfis ali, né? Um cara responsável por dados, um cientista de dados, uma área de negócio, que às vezes pode estar misturado aqui, e o cara que vai me ajudar a segurar tudo isso em produção, que é o DevOps. Muito bem. Então, olha lá, gente, olha o tanto de gente, tá vendo? A gente não vai fazer ciência de dados sozinho. É muito raro ter um herói que vai cuidar de tudo isso e ainda aceitar novas demandas, porque nós somos humanos, né? É isso aí. E isso é maravilhoso ouvir e eu sempre tento cutucar isso em quem eu entrevisto, exatamente para mostrar que não é mágica e que não é um milagre do dia para a noite, que isso dá trabalho, gera muito lucros, muito retorno, mas que precisa de pessoas e cérebros, né? Porque ninguém aqui só aperta botão, né? Todo mundo aqui. Exato. E mesmo que tenha uma pessoa que consiga navegar bem entre esses 4, não é escalável, né? Você não consegue resolver. Então, se você quer realmente impactar o negócio, cara, você tem que criar uma equipe realmente diversa que vai garantir isso daí. Você começar pequeno, tem um cara ali que, cara, ele navega relativamente bem entre os negócios, faz sentido. Mas saiba que isso é o início, é só para provar valor ali. Provou, cara, vamos escalar isso daí, vamos contratar mais gente, especialista, sabe? Então, tem cara hoje que vai em todas as conferências de MLOps, cara, ele é o cara que mais entende de MLOps que eu conheço e se dedica a isso, entendeu? Um generalista especialista, né? Um cara que navega entre essas 4 dimensões aí, ele nunca vai ter tempo de fazer isso, né? Acho que esse é o ponto. Exato. Eu acho que é muita obrigação, não sei se você concorda comigo, mas é muita obrigação desses 4 pessoas aqui, desses 4 papéis, saber o todo, mas ser foda em alguma coisa. E aí esse daqui é onde ele brilha mais, né? Que é o ponto forte da pessoa. Perfeito. Eu queria voltar numa coisa que você falou lá atrás sobre o lance da contratação. Hoje, então, o seu processo seletivo ele é feito como? Ele é sempre com algum case prático para você poder fazer essa sua seleção? Sim. A gente já teve uma prova mais teórica, tá? Que a gente fazia umas perguntas. E aí perguntas até bem práticas, do tipo, cara, a gente dava um dataset, o cara
rodava e tinha que responder como, sabe, qual que é o valor exato, cara, usando tais parâmetros de um modelo X. E outras mais softs, de perguntando coisas gerais sobre machine learning. E aí a gente evoluiu para esse modelo que é um case prático, né? Eu acho, de verdade, que a melhor coisa que a gente consegue fazer é misturar um pouco, né? Assim, eu acho que tem que ter uma prova inicial que é como se fosse um wall ali, porque, cara, hoje, se a gente anuncia uma vaga, eventualmente chega a ter centenas de pessoas. Então, assim, e muita gente boa, muita gente. Se a gente fizer um processo muito manual de um case que a gente tem que analisar para todo mundo, hoje não é viável mais. Já foi viável um dia. Eu acho que pelo boom da área, hoje não dá mais. Então a gente precisa de uma fase que, cara, tem alguma coisa ali, um hacker rank, alguma coisa automática que vão ter algumas perguntas e que vai filtrar, entendeu? Algumas pessoas que estão mais no perfil que a gente espera. E aí, realmente, assim, tá, então eu acho que é essa a primeira fase, tá? E aí a segunda, a gente realmente coloca um case. E aí o que eu sugiro para todo mundo, tá? Muita gente fala assim, pô, mas será que eu participo do processo seletivo? Cara, participa, sabe? De verdade, participa. Assim, não tem medo de tomar não tem medo de verdade. Pô, eu acho que é absolutamente normal você tomar meia dúzia de não, 10 não, antes de um sim. E não tem nenhum problema em relação a isso, mas nenhum. Cada processo seletivo que você fizer, você vai aprender um pouquinho mais, entendeu? Você vai... então, cara, isso é muito importante, tá? Então, eu acho que, cara, fala um processo seletivo. Guarda aquilo no seu coração, cara. De verdade, vê o que você não sabe, cara. Usa aquilo ali para te guiar. Se é uma empresa que você admira, que você quer trabalhar um dia, cara, aprende com aquilo. Assim, isso vai te... Sabe, eu acho que tem a ver com esse iterar em cima do modelo ruim que eu falei. Eu acho que iterar em cima de processos seletivos também, cara, é a melhor maneira para você aprender o que é um processo seletivo, tá? Então, cara, sem medo, assim, eu acho que a minha recomendação o Netflix abriu, o Google, a NASA abriu, cara, manda um currículo, de verdade, o que você pede? Você só vai aprender, você vai crescer. E vai anotando as coisas que você não tem dúvida nos processos seletivos para ir melhorando. Isso eu acho que é uma dica muito rica aí para todo mundo que está assistindo, porque eu vejo tudo na minha cabeça é um algoritmo, né? Então, nós seres humanos, no momento que a gente está se expondo a processos, a gente está coletando dados para criar o nosso algoritmo, entender o racional de tudo isso e poder ser melhor no próximo, né? E esse momento de exposição é muito legal, porque a gente consegue ver o que cada empresa dá valor também, né? Porque cada empresa vai ter o seu perfil, vai ter as suas características e elas dão dicas nisso durante esse processo. Então, realmente, eu acho que é muito estimulador da sua parte colocar isso e falar para todo mundo que, real, pode ser que você não passe agora, mas, pelo menos você aprendeu como é o meu processo. Você sabe como a gente pensa, né? Exato. E tem muitos casos de uma pessoa não passa num determinado momento, aí, cara, aplica de novo em outra vaga e passa, porque o perfil muda, o perfil tanto da vaga quanto da pessoa acaba mudando. Então, eu realmente acho que a pessoa tem que se expor mesmo, sabe? Tem que tentar vários processos, aprenda com eles e, cara, se não tá dando certo agora, uma hora vai dar. Maravilhoso. E aí, você que, além de estar ali com o papel de gestão, controlando um time, que é uma coisa trabalhosa, também se dedica à educação, que é outra coisa maravilhosa, né? Que eu acho que, pelo menos para mim, é o que me dá vontade de existir, é isso aqui. E o que você sente falta no profissional? Então, por exemplo, você tendo contato com os alunos que estão ali tentando aprender e você tendo contato com pessoas que você entrevista. O que você fala, tipo, cara, da onde deveria vir isso? Mas tá faltando, porque eu tô procurando e não encontro numa pessoa. Quais são os skills, assim, que você sente falta mais comum você sentir falta? Sim. Eu acho que assim, de soft skill, eu acho que a maior falta que a gente tem hoje é de soft skill, é de cultura, dessa pegada que eu falei de o cara ser orientado ao resultado, sem muitas paixões pela técnica. É muito fácil se apaixonar e se perder nesse meio dessa formação que é complexa, né? A formação é super complexa. Então, essa soft skill de, sabe, de ser mais empreendedor, em termos de, cara, existe um problema, como que eu resolvo ele, no matter what. Então, cara, imagina, é isso, o cientista, ele tem um toolbox
né, um espectro muito mais amplo do que ele pode usar. Eu não quero que o cara seja um super especialista e só use, sei lá, deep learning ou use de árvores. Cara, eu quero que ele tenha um toolbox aberto, que ele use o que precisar usar. Então, essa soft skill, eu acho que é meio que um espírito empreendedor, entendeu? Essa parte de, pô, vamos resolver o problema. E, cara, coloca produção, deu errado, meu, é engraçado, porque eu acho que todo mundo, tá? E eu também, a gente espera muito do modelo, a gente espera muito dos dados. Cara, os dados não têm obrigação nenhuma, coitado, eles só existem. Então, a gente espera muito, de verdade, a gente coloca muita fé. Eu até brinco assim, pessoal, porra, eu admiro muito, tá, a fé das pessoas, mas aqui não é o lugar da gente ter fé. Aqui é o lugar da gente, cara, analisar os dados e tomar as decisões em dele. Então, eu acho que tem muita transparência, sabe? Às vezes a gente fala, pô, 2 meses no projeto, coloca em produção e dá errado. Cara, tudo bem, cara, traz o dado aí, vamos olhar o que deu. Porra, vamos testar outra coisa, vamos testar. Então, essa soft skill de ser empreendedor e ter foco no resultado é um negócio muito difícil. E é um negócio que, cara, você não pega numa entrevista, entendeu? Você não pega num processo, é um pouco complicado. Mas eu acho que acho que é a skill mais importante que eu sinto falta. De hard skill, de machine learning, de, pô, uma coisa que eu vejo que falta eu acho que é um pouco essa malícia de algumas... Porque, pô, se você pergunta para o pessoal, como, sei lá, que tipo de problema, de diagnóstico de modelo você tem que fazer, né? O pessoal vai falar, pô, overfitting, sabe? Tem algumas coisas que estão mais na cabeça. Mas eu acho que, por exemplo, essa parte de vazamento de dados, é um negócio que eu acho que muita gente não toma cuidado, ou então se sabe o conceito, então não coloca muito bem ali em prática. Tá? Para mim, a coisa mais importante uma das coisas mais importantes que tem é como você valida o seu modelo. Porque, cara, se você vai usar uma rede neural, um XGBoost, somar 2 números, cara, jogar búzios lá para ver o que vai dar, não interessa. Se você fizer uma validação bem feita, essa é a coisa mais importante, entendeu? Porque isso vai te falar se a mágica que você fez aqui atrás funcionou ou não. E eu sinto falta um pouco disso também. Em termos de hard skill, cara, as pessoas são muito mais ligadas sabe, a vírgula ali sabe, a função de ativação ótima do Lick-ReLU para uma arquitetura X de Deep Learning, do que, cara, sei lá, como que eu valido de uma maneira que, cara, eu vou botar aquele negócio em produção e eu não vou receber uma ligação de madrugada ali que quebrou tudo. Outra coisa também de hard skill, que eu vejo que não é todo mundo que domina muito, assim, e aí é bem específico mesmo, é a parte de engenharia de features, tá? Como tratar variáveis de alta cardinalidade. Tá? Assim, se você tem uma variável ali, cara, que tem, sei lá, 1000 categorias, 10.000 categorias, pô, se você meter ali um one-hot encode, um dummy, né? Cara, você vai explodir a quantidade de colunas, você vai tornar inviável o problema. Se você descartar também, às vezes você está jogando fora uma informação importante. Então, como tratar variáveis de alta cardinalidade é um negócio que eu vejo que, pô, sei lá, 80% das pessoas não se dão bem com isso. Então, aí, só pincelando essa parte mais hard, assim. Adorei, porque falou de 2 coisas que eu acho que são super relevantes. Ainda separou, né? Fez bonito aqui. Soft skill, você falou maravilhosamente bem. Por mais que a gente seja um CLT, se eu não pensar em empreendedor, eu não vou conseguir, que aí eu acho que está muito atrelado à criatividade, eu não vou conseguir ajudar naquilo ali. Eu não vou ser parte, né? Eu vou ser só um cara que está ali. E esse relacionamento, tudo isso é muito levado em consideração, que é esse perfil do empreendedor em si, né? Maravilhoso você ter dito isso. Eu acho que fica aí como uma lição para todo mundo, não olhar só hard skills, a gente também tem que ser humanos. E humanos, empreendedores, ainda conseguem sair mais à frente, né? Tem um ponto que eu acabei não falando, que mistura um pouco de soft e hard, o que a gente faz lá na XP, que é interessante. Sempre que um cara a gente chama de model owner, né? O cientista é o dono do modelo. Sempre que o model owner vai começar o modelo, a gente passa por qualificações. E aí a gente pegou o termo emprestado do doutorado mesmo. Então o cara tem qualificações para fazer, para saber se o modelo tá chegando legal lá no final. Então tem 3 qualificações, uma no início, tá? A gente usa o ML Canvas, não sei se você conhece, que é super legal, você consegue falar qual modelo que é, quais são os dados, input, output, enfim, é uma qualificação mais conceitual. Depois uma qualificação do modelo em si, o cara abre um notebook lá em Python, em R, a gente vê o que o cara fez. E aí, assim, é um comitê com todos os cientistas. A gente pega todos os cientistas e o cara tem que mostrar o que ele fez e escutar, cara, sugestões. É uma qualificação a gente chamava de sabatina.
mas ficava meio feio, eu chamo de qualificação, vou chamar de qualificação. E uma qualificação final para ver se o modelo tem robustez em termos de MLOps, né, para ir para a produção. Então, essa mente aberta para as pessoas receberem feedbacks e críticas também não é algo tão comum, entendeu? E algo que a gente, cara, é muito importante para, sabe, eu acho que a coisa mais importante, cara, para você crescer ao longo do tempo é você estar aberto a críticas e sugestões. É isso, é você internalizar aquilo e crescer com aquilo. E olhando pelo lado humano, faz até sentido ser um pouco difícil, né? Porque é que nem a gente falou, é o filho ou é o meu marido? Como é que você vai falar mal do meu filho ou do meu marido? Eu que fiz, eu que criei. Exato. Como é que você vai dar pitaco? Mas o que eu acho que é o importante, acho que a mensagem principal que você passa é que a gente tem que estar aberto a entender outras visões e internalizar, porque a gente cresce com isso, né? Então, isso é muito rico. Genial. Bom saber que são esses pontos que precisam ser trabalhados. E no lado do hard skill, que nem você comentou, 2 tópicos que são muito relevantes. Um que você caiu no conto do vigário, que eu caí no conto do vigário, que é muito comum, que é a variável vazada. A gente não é treinado para isso, né? A gente não tem noção, a gente só aprende ali, né? Na raça. E o outro ponto de cardinalidade que você falou é sensacional, porque eu já vi já tive muita experiência com gente que coloca tudo e aí você ainda corre o risco de dar o overfitting, porque é natural, você colocou 1 milhão de coisas, e aí você ainda sofre com esse problema. Então, causa vários. E aí, como reagir a esse tem que ser muito estratégico, que é o que eu gentilmente chamo de estratégia analítica, que é uma coisa que é um problema seu, cientista, mas que se você não interagir com o negócio, não souber o contexto, você não vai saber reagir. Genial. E realmente é muito importante o quanto que uma variável com muitos níveis pode causar um estrago monstruoso. Maravilhoso. E esses pontos, você enxerga alguma solução para tratar ou é só experiência? O que você recomendaria, por exemplo? Você como professor, você acha que tem algum caminho que nós, professores, poderíamos ajudar os alunos? Como que você vê esses pontos que você detecta como faltantes? Sim, eu acho que talvez assim, a gente cada vez mais, e cara, eu sei que eu e você fazemos, mas eu acho que cada vez mais professores e cursos têm que fazer isso, criar situações realmente que simulem ali a vida real, que aí se vazar dados, tiver alguma coisa, cara, a pessoa vai ver isso na prática, né? Vai ver que, cara, na validação cruzada dela está tudo certo, na hora que coloca no teste set ali, que o rollout, cara, dá errado. Então, eu acho que cada vez mais a gente expõe os alunos a essas situações que imitam muito bem a realidade. E aí a gente volta nessa parte de validação, que eu acho que, sabe, eu vejo que é uma skill, uma hard skill que falta. Assim, eu acho que a validação do modelo, tá? Se você está fazendo um backtest, um cross-validation, ele tem que imitar como você vai colocar o modelo em produção, sabe assim? Cara, eu vou rodar um modelo de churn, hoje é dia X. Cara, eu vou prever quem vai dar churn nos próximos 30 dias. Então, a minha validação que eu vou fazer nos meus dados, no meu backtest, ele tem que seguir esse mesmo formato, entendeu? Eu tenho que criar o modelo, cara, até um dia X no passado e uso uma janela ali de um período depois como o meu Y, né? E eu valido, então, eu acho que na validação a gente garantir isso, entendeu? Que a gente está imitando como o modelo vai estar na realidade. Então, eu acho que quando a gente coloca situações práticas em sala de aula, as pessoas começam a entender isso. Porque aí, assim, a gente vai tentar, sei lá, fazer com que elas errem em aula, não na profissão, como foi o caso que eu fiz, por exemplo, que eu perdi algumas semanas lá, de tempo de empresa fazendo isso, né? Que é pior. Então, acho que o nosso papel é fazer o aluno errar em sala de aula, para não errar depois na profissão dele. Maravilhoso. E aí, gente, olha lá. Então, quer dizer, a gente tem que saber escolher os cursos que a gente faz, a gente tem que saber escolher os profissionais que vamos conduzir, exatamente para a gente poder ter essas vivências aí, talvez mais na prática, né, que seria a vida real, que ele tanto fala, para a gente poder o quê? É o que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente quando são muito jovens. Eu falo, é melhor você se ferrar comigo, que não estou pagando seu salário nem nada, do que você se ferrar ao vivo lá. Então, perde a vergonha, vamos errar junto, porque senão você vai ser exposto. E aí você vai passar pelo que eu passei, pelo que o Bernardo passou, pelo que um monte de gente mais velha aí está passando. Então,
a educação, ela pode, talvez, então, contribuir para esses skills que estão faltando. E aí, quem sabe, melhore, né? Com certeza, eu acho que é fundamental. Eu acho que é bom pensar isso, assim, cara, sei lá, é como se eu tivesse uma cota de erros que eu tenho que ter. Eu tenho que errar 10 coisas na vida, entendeu? Se você achar que, porra, se você não errou o suficiente em sala de aula, continua na sala de aula. Erra mais lá, assim, aí, sabe? Vai fazendo cursos, porque isso é muito relevante, assim, você falou muito bem. Eu acho que o quanto a gente conseguir trazer isso para a sala de aula E aí, entrando nessa linha agora, então, carregando mais o professor Bernardo, que tem ali a experiência de negócio, a gente está ouvindo muito falar sobre cursos de ciência de dados, e que estão surgindo muito. Você entende que uma pessoa que... E aí eu tô te cutucando agora, tá? Você entende que uma pessoa que faça esse curso vai sair dali um cientista de dados? Bom, essa é uma boa pergunta. Não sei. Eu acho que o mundo ganha quando a gente põe todas as hard skills que a gente precisa num curso só. Porque hoje, realmente, eu acho que a pessoa que forma em estatística, ela está quase lá, o cara que forma em computação está quase lá, mas não tem uma coisa que mistura tudo. Então, eu acho que a gente ganha. Tá? Assim, eu acho que a nossa comunidade aqui ganha com cursos de ciência de dados. Mas, de fato, é um negócio muito complexo, né? Assim, e não só tecnicamente, mas, igual eu falei, muito soft skill ali que a gente precisa evoluir ao longo do tempo, né? Então, eu acho que cursos de ciência de dados, cara, eu acho que dão super certo. Eu acho que já tem alguns, né? E eu acho que tende a aumentar. Eu acho que faz todo sentido. É uma carga muito forte de estatística, muito forte de computação. Acho que uma visão boa de negócio também, né? Então, cara, acho que é muito positivo ter esse tipo de curso, mas eu acho que, claro, uma pós-graduação, uma experiência, uma coisa sempre vai enriquecer, né? Não tem dúvida. E aí agora como professor Bernardo, quais são os desafios que você enxerga na sala de aula? Porque a gente chega lá para dar aula e normalmente os cursos que a gente dá aula são pós-graduação. Então, quer dizer, são pessoas maduras, que já têm conhecimento e que também já têm crenças e já têm as limitações. E aí a gente chega para dar aula de um tema que não é simples, como falamos aqui o tempo inteiro. Qual é o maior desafio que você tem na sala de aula? O que você enxerga que é uma limitação, às vezes, que inibe o aluno até ficar mais perto do conteúdo? Sim. As minhas aulas são muito técnicas, né? Então, eu estou muito hard skill mesmo, dando aula ali de deep learning. O que eu sinto, tá? Assim, quando eu dou aula, é às vezes uma falta de realmente base matemática em alguns casos, tá? Não é todo mundo, e é super normal, claro, a gente está dando uma pós-graduação para um cara que não necessariamente se formou na área de exatas, tá? Assim, e isso é rico, isso é super rico. Mas aí a gente tem que trabalhar um pouco mais, por exemplo, como que eu vou ensinar uma rede neural, um backpropagation, sem falar de regra da cadeia, entendeu? Assim, é um negócio que, aí a gente tem que dar uma volta um pouquinho maior, sabe, para explicar. E eu entendo, cara, eu imagino se eu estivesse fazendo uma pós em microbiologia marinha, cara, exato, eu ia viajar. Então, assim, eu acho que a própria riqueza dessas pós-graduações, né, de pessoas de diferentes formações, ela às vezes, claro, é uma barreira, mas, cara, não é intransponível, assim, é realmente uma dificuldade que a gente tem de passar conceitos que são fundamentais para a pessoa realmente entender uma determinada técnica. Então, eu deixo muito opcional, sabe? Assim, eu vou lá e falo o que é o backpropagation, mostrando o que ele faz, sabe? Ó, tá vendo? Ó, cara, se eu mudar esse parâmetro aqui, esse cara aumenta, esse cara diminui, esse cara aumenta, ó, melhorou o erro, tá vendo? Então, tá vendo que eu preciso aumentar esse cara para melhorar o erro? Tá ótimo, beleza, tá bom. Ó, agora, sessão mais técnica. Se quiser, cara, pode, fica à vontade, quem quiser. Aí eu vou lá e explico, ó, moçada, esse aqui vem da regra da cadeia. Pô, vocês lembram lá? Então, tá vendo? Eu vou derivar esses caras. Por isso que a gente precisa de funções deriváveis em toda a rede neural. Então, sabe, faz Então, eu acho que todo mundo pega o conceito muito bem, que eu acho que inclusive o principal. Ninguém vai precisar implementar uma rede neural, ou, enfim, quase ninguém.
E aí eu dou essa complementada mais técnica para quem eventualmente está mais confortável com esse conceito. Sabe, eu concordo muito, né, que a essência matemática às vezes é o que mais falta, né? E aí, isso daqui, eu, Adriana, pessoalmente, responsabilizo muito o governo por não ter uma educação de mais qualidade, Exato. que é o que falta no nosso país, infelizmente. Porque Exato. eu passei por dificuldades, eu tenho certeza que você passou por dificuldades exatamente porque o ensino, ele não é simplificado para a área de exatas aqui no Brasil. Uma coisa que quando eu entrevistei o Daniel Ferreira, que falou aqui no canal, e ele foi para os Estados Unidos agora, ele falou, cara, tem uma diferença grande, porque as pessoas aqui têm uma base muito forte. Então, coisas básicas, que a gente chama de básico hoje, mas não é nada básico, na verdade, foram dadas enquanto eles ainda eram adolescentes. Então, eles carregaram aquilo com eles. E essa eu vejo uma diferença aí entre, acho que é cultural isso, né? E um pouco dos nossos governantes aí, que não vou emitir opiniões, mas que eu acho que afeta muito sobre a situação que nós, professores, vivemos hoje, né? Isso me afeta diretamente. Concordo 100%. Tá maravilhoso o papo, Bernardo. Tô apaixonadíssimo. Eu adorei. Essa entrevista vai ser obrigatória para uma turma minha, porque você falou de tudo que eles estão vivendo em sala de aula. Achei maravilhoso para eles verem uma opinião de uma outra pessoa, com outro ângulo. E eu queria pedir o que eu sempre peço para todo mundo quando eu estou fechando uma entrevista, que é você, então, como professor, líder de uma área que cuida de profissionais, qual é a dica que você dá para uma pessoa que está no momento de transição de carreira? Que é exatamente o que vem acontecendo com muita frequência. Não sei se muita gente aborda sobre o tema, mas creio que sim, por ser professor, que é, pô, eu nasci aqui, mas, pô, esse negócio é tão legal que eu tô querendo ir para lá. Qual é a dica que você dá para essa pessoa? Como ela deve se preparar? O que ela deve olhar? Como que você recomendaria? Sim. Então, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Então, durante, sei lá, 3, 4 anos ali, depois que eu formei, minha vida era aerodinâmica. Eu ficava calculando lá, pô, qual que é a melhor configuração de dispositivos hipersustentadores para melhorar a performance da aeronave. E aí, quando eu comecei a adentrar nessa parte de estatística, cara, muita gente falou, Bernardo, cara, você é bom no que você faz, cara, para com isso, sabe? Você vai competir com um estatístico, você vai competir com um cara da computação, que manja tudo. E, cara, assim, você tem que dar as caras, tem que se dedicar. Então, assim, eu estudo todos os dias da minha vida, tá? Desde sempre. Meu final de semana, cara, grande parte é lendo coisas, vendo vídeos no YouTube, fazendo cursos. Então, assim, não se intimide por isso, né? Não se intimide pela sua formação inicial, porque, pô, eu fiz isso, agora... Cara, ninguém forma cientista, né? A gente até falou que, cara, hoje não tem um cara que vai formar, então todo mundo está devendo, então, assim, não se intimide, participe de processos seletivos, tá? Assim, cara, acumule nãos, tenha orgulho dos nãos que você tem. E, cara, isso aí vai te jogar no caminho certo, entendeu? Aprenda com os processos, estude bastante. Eu acho que buscar formações, tá? Assim, então, pós-graduação, cursos online, vídeo no YouTube, tem canais sensacionais, canal da Adri, por exemplo, melhor de todos. Não fazer tanto jabá, não? Não, mas realmente, assim, pô, nessas conversas também é muita experiência acumulada, né? De muita gente boa e experiente que você traz. Então, saiba que, mesmo se você sente que está devendo alguma coisa, sabe que todo mundo está. Assim, eu estou há 10 anos nisso aí, cara, e eu devo muita coisa, muito débito aí que, cara, eu corro atrás todo dia. Né? Tem um conceito da antibiblioteca, né? Acho que o Humberto Eco, acho que ele tem a maior biblioteca pessoal do mundo, não sei. Enfim, é uma biblioteca enorme. E aí já perguntaram para ele, falou, pô, mas para que tanto livro? Você não vai ler isso nunca na vida. E ele falou, não, essa aqui é minha antibiblioteca. Eu olho para ela todo dia só para ter ideia do tamanho da minha ignorância. Então, acho que se a gente tiver muito mapeado a nossa antibiblioteca, se a gente souber o tamanho da nossa ignorância, é uma parte muito positiva. E saiba que todo mundo, cara, ninguém chegou lá, tá? Ninguém chegou lá. Cara, eu que já estou nessa há muito tempo, não cheguei lá, e ninguém nunca vai chegar. É sempre um caminho, e para não se intimidar com isso. Eu vou até fazer um parênteses aqui, especificamente para uma aluna, vou até falar o nome dela, Tamara. Eu acho que isso daqui responde sua questão que você colocou ontem, porque ela falou, cara, onde eu tenho que focar? Eu falei, Tamara, você vai focar em várias coisas pro resto da sua vida, porque a partir de agora que você entrou nesse mundo, é o que você falou, você vai ter que estudar todo dia,
Olha lá, o Bernardo já trabalha com isso há mais de 12 anos e ele estuda todo dia, olha o que ele disse. E a frase maravilhosa, juro, vou até roubar para mim se você me deixar, eu tô devendo sempre. Porque a gente nunca se sente pleno, nunca a gente vai chegar nesse estado da arte. Isso não existe, não existe uma pessoa que sabe tudo. Porque o conhecimento tá diluído, então eu posso saber um pedaço, mas o outro me complementa. E, na verdade, por isso é tão importante essa ideia de trocar, compartilhar e dividir nas experiências, né? E aí, eu agradeço infinitamente isso, que eu acho que vai agregar muito para quem segue o canal, principalmente para os meus filhotes, os meus alunos, que vão aprender muito com as suas falas. E eu acho que o mais rico é exatamente isso, ouvir de bocas diferentes. Por quê? Valeu demais. Pode falar. Sim, não, mano. Não, eu queria agradecer o convite, na verdade, é uma honra enorme, assim, sou super fã. Eu até vi você entrevistando outras pessoas, eu falei, pô, será que eu mando uma mensagem? Falou, Adri, me entrevista aí também, vai. Mas aí você mandou, fiquei super feliz de ter sido convidado. Genial, tô apaixonada. Sem brincadeira, essa entrevista vai ser obrigatória para várias turmas minhas, porque você falou muito do fluxo, falou dos desafios, que eu acho que mostra muito a nossa vida real, falou de pontos que, cara, eu nunca vi ninguém me colocando esses pontos tão claros. O que falta? Pô, não saber tratar uma variável de muitos níveis, não saber lidar com vazamento de dados, isso, cara, é um fato. E às vezes uma só pessoa falando não ganha força. Na hora que a gente divulga isso, talvez a gente comece a melhorar a qualidade sobre isso. Achei genial, sou sua fã, adoro seu trabalho, já assisti vários meetups seus e fiquei apaixonada em um específico que rolou na quarentena, que vocês falaram desse processo todo. Falei, cara, eu preciso chamar esse cara para vir falar aqui. Achei incrível. E, gente, o Bernardo, ele é uma pessoa muito acessível e muito bonzinho, vocês perceberam aqui. Então, o link dele do LinkedIn tá aqui embaixo, aqui no vídeo. Precisou de alguma coisa, até trocar uma ideia, conversa lá, ele responde no tempo dele. Claro que a gente tem que respeitar o tempo de todo mundo, mas ele responde, ele é acessível e dá para aprender muita coisa. Então, sigam ele compartilha várias coisas legais, adoro as coisas que ele troca ali. Então, vale muito a pena. E, Bernardo, agora o meu agradecimento pessoal pelo seu tempo e por se dispor a falar desse processo que não é simples, mas que é nossa missão ali, talvez até como professores, poder compartilhar isso. E muito obrigada, saiba que eu valorizo muito o seu trabalho e agradeço muito de ter mais pessoas que tenham essa característica como a sua, para a gente ter algumas cerejinhas aí fazendo esse mundo melhorar cada vez mais. Muito obrigada, Bernardo. Valeu demais, Dri. Valeu pelo serviço que você faz para a ciência de dados, que, cara, é muito importante o que você faz, de verdade. Valeu. Fico muito grata. Gente, então, aguarda a gente na próxima semana. Não esquece de contactar aí o Bernardo, que ele está lá disponível para gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.